Bem-vindo ao Futuros. Esse é um espaço de troca onde novas tecnologias encontram novos humanos e produzem novos ecossistemas. Essas trocas fazem parte da certificação de Futuros Voicers, cujo objetivo é fazer a transferência de conhecimento, de metodologias e ferramentas para que mapas e cenários de futuros desejáveis possam ser ativados nos mais diversos lugares. Eu sou Lígia Zottini e sou a facilitadora dessa jornada. Bom, sejam todos muito bem-vindas, vindos, que vocês se encontrem aqui nesse espaço temporal e atemporal. Hoje eu tenho um prazer imenso de receber a Mel aqui, uma amiga, irmã de uma jornada inteira de vida, e, enfim, para falar de um tema que me toca muito, que me é muito, muito real hoje, todos os cenários futuros que a gente estuda e que eu estudo na primeira pessoa, o tema que ela vem trazer é o que mais permeia a minha realidade hoje em dia, que é essa maternidade, esses filhos e essa nova forma de parentalidade, né, na qual ela está intitulando Filhos do Futuro. E eu acredito muito nesse tipo de realidade como cenários saudáveis de futuros. Mel, seja muito bem-vinda. Conta um pouco quem você é, a sua jornada, por que você se dedica a esse tema, e aí, a partir daí, o palco é seu. A gente vai deixar você falar, em algum momento, no final, a gente faz perguntas, mas, de uma forma geral, a gente deixa você muito tranquila para entregar essa nossa troca hoje. Bem-vinda. Muito obrigado. Um prazer imenso estar aqui, você sabe disso. Bom, eu sou a Melissa, eu sou especialista em compliance e prevenção à lavagem de dinheiro, no meu trabalho dia a dia. Já trabalho com isso há 13 anos, mais ou menos. Trabalho hoje numa Big Four, né, numa empresa de auditoria. E desde a minha gravidez, meu filho hoje tem um ano e 8 meses, né? Ele está ali pertinho da Belly. Ele chegou 2 meses depois da Belinha. Desde a minha gravidez, como minha gravidez foi toda na pandemia, eu tive bastante tempo para me inteirar e ler e começar a buscar assuntos sobre a maternidade, até porque a minha gravidez ela não foi planejada, né? Ela veio num susto e eu passei a maior parte dela sozinha aqui em casa. Então eu passei a estudar muito sobre maternidade, sobre criação, porque eu nunca tinha visto nada sobre isso. Eu tinha amigas próximas com filhos e via elas criando. Eu tenho a minha criação como base, que nunca foi para mim um modelo, e eu achava que eu precisava saber mais sobre isso. E já na época da gestação eu cheguei na disciplina positiva. Naquela época eu me preocupei muito mais em estudar outros assuntos que eram mais voltados a como incorporar questões como racismo, né, na criação do meu filho, a parte de diversidade. Cheguei a fazer alguns cursos sobre isso, fiz um curso de gestão de diversidade na PUC, fiz um curso de Entendendo a Branquitude com o pessoal do Pretitudes, que estão no Instagram. Comecei a buscar esse tipo de informação, tipo, como que eu vou incluir isso na educação do meu filho, e acabei chegando na parte da disciplina positiva, que foi onde me encantou mais, que é exatamente isso, de olhar para a criança como um indivíduo. Assim como nós temos nossos gostos diferentes, nosso jeito de pensar diferente, a gente muda de opinião, que é a coisa mais normal do ser humano, é a gente poder mudar de opinião. As crianças também podem fazer isso e a gente tem que entender e respeitar isso. Então, eu montei uma apresentação nesses últimos dias para trazer um pouquinho mais sobre isso e tentar abordar de uma forma que faz sentido para mim, para o meu cérebro também, mas eu acho que vai fazer para todos, e eu espero que todos gostem. E, Mel, antes de você iniciar, eu acho que você vem falar, a gente divide essa certificação, né, esse estudo, essas pesquisas de futuros em alguns pilares, né? Tecnologias do futuro, humanos do futuro, e toda essa parte de ecossistemas de futuro. E dentro de ecossistemas tem as próprias profissões. Eu acho que você permeia tanto esses humanos do futuro, que somos nós, né, nos reinventando como pais e mães e cuidadores diretos de crianças,
mas principalmente também aquilo que você vem fazendo, porque eu acho que nesse primeiro momento você faz como algo, um give back, porque você se nutriu tanto de uma nova, de um novo saber, e ele é tão necessário para esse futuro, esses futuros todos que a gente vai conversando, mas eu assumo que isso num período bem curto de tempo pode se tornar também uma linha de trabalho seu, fontes de renda futuras, enfim, e uma dedicação de talento, né, transbordar. Eu te vejo muito como no pilar também de profissões do futuro. Como é preparar não só o maninho lindo que você recebeu, mas como ajudar outros adultos a preparar também essa jornada de outros pequenos e pequenas que estão vindo. Então, eu já te considero esse slash aqui, a gente chama muito eu sou isso, barra aquilo, barra o outro. Esse já é um slash para mim, de tanto que você já se aprofundou e tudo que você já estudou nesses quase 2 anos e meio aí. Então... Sim, eu estou tirando realmente a certificação disso, né? Exatamente para trazer isso para o meu dia a dia. Porque depois que você começa a ler sobre o assunto, e acho que acredito que você até com relação a questões futurísticas tem isso, a gente fica com um olho e com um ouvido muito aguçado. Então, qualquer coisa que acontece à nossa volta, quando a gente está numa cafeteria, a gente vê uma mãe tratando uma criança de um jeito diferente, ou pequenas ameaças, aquilo me dói muito, muito, e eu acho que isso vai ser muito importante para eu poder ajudar pessoas a criarem seus filhos de uma forma mais leve. Acho que não tem regra, mas eu acho que tem que ser leve. Ser bom para todo mundo. Então, entrando já direto um pouco na questão de educação positiva, eu trouxe os pilares, né, que são tratados na educação positiva. Lembrando que, assim, eu trouxe educação positiva porque é onde eu estou me certificando, mas eu acredito que existem várias maneiras de se olhar para isso, sem precisar dar um nome, né, sem precisar falar, é assim. Eu acho que hoje nós estamos muito mais preparados para lidar com o mundo e com crianças do que nossos pais e do que nossos avós, e, né, isso vai indo até chegar nos primórdios. E eu acho que isso é muito importante, a gente entender essa evolução, né, entender o que o ser humano passa e como a gente vive, e o quanto isso influencia, como as atitudes do dia a dia influenciam no crescimento de uma criança, né, no desenvolvimento dela. Então, os pilares, né, da disciplina positiva, o primeiro é a ajuda no desenvolvimento da autoestima das crianças, então é sempre pensando no bem-estar deles, é sempre pensando que as atitudes que a gente vai tomar não vai impactar nesse desenvolvimento da criança para o mal, né, vai sempre impactar para o bem. Estimula o respeito e o encorajamento, e aí eu percebo que ele fica muito próximo ali de questões do montessorianas, por exemplo, que é dar liberdade para a criança fazer o que ela quer, né? Tudo bem a criança subir no banquinho, por exemplo, e você encorajar ela a fazer isso, e não aquele ficar repetindo nãos e nãos, tipo, só por repetir, só porque você não quer que ela suba ali. Então, essa parte do respeito e encorajamento é de deixar a criança ir atrás, é deixar a criança correr o risco dela, desde que seja um risco, né, controlado. É um risco que não vai ferir a criança ou trazer nenhum prejuízo para ela, nem físico e nem emocional. É eficaz a longo prazo, então é algo que não é feito só na primeira infância, que é considerado do 1º ao 6º ano da criança. A disciplina positiva, ela vale e muito para depois, para a parte quando a criança começa a crescer, principalmente para a adolescência da criança. Ou seja, criar essa conexão desde já, para você ter a conexão futura e você não perder essa criança quando ela vira um adolescente. Para você manter essa condição de respeito e de dualidade que essa criança possa trazer para você quando ela tem algum problema, quando ela tem alguma questão. Então, começando desde cedo, a criança ela sabe que você não vai agir com ela de uma forma, né, incorreta, impensada, fora dos padrões, e ela pode te procurar, ela pode vir. Então, vai muito a longo prazo, fora os benefícios que vai trazer para
para a parte, né, neural dessa criança quando ela vira um adulto, né? A forma como ela vai tratar as pessoas à volta dela, a forma como ela vai tratar as pessoas no trabalho, né? Porque ela não teve nenhum tratamento pesado na infância. Ensina importantes habilidades sociais de vida, então tem essa parte do respeito, da preocupação com os outros, né? De resolver problemas e cooperação. Então, assim, a disciplina positiva não é dizer sim para tudo. A disciplina positiva é criar regras, é você fazer combinados com essa criança, né? Então, por isso que as pessoas às vezes acham assim, então você vai deixar a criança fazer tudo. Não é assim, muito pelo contrário, tem muito não. A gente fala não o tempo todo mesmo, mas não realmente a hora que eu não tenho que sair, né? Então, você respeita esse indivíduo, você respeita a vontade dele de abrir uma gaveta, você respeita a vontade dele de abrir um armário para ver o que tem dentro, você respeita ele escolher uma roupa, desde que você dê opções para ele, né? Não deixar livre para ele escolher qualquer uma. Então, é esse passo a passo que vai dando esse desenvolvimento e vai ajudando a criança a cooperar também. Convidar as crianças a descobrir também o quão capazes elas são, né? O uso construtivo, né, do poder pessoal dela. Eu vou dar bastante exemplos do Benny, né, aqui em casa. 2 semanas atrás, eu troquei a fralda dele, e eu não sei para que a gente compra trocador para criança, porque a gente troca a criança em qualquer lugar, e eu costumo trocar ele muito em cima do sofá na sala, né? Então, era à noite já, estava preparando para dormir, troquei ele, e embalei a fralda, e coloquei em cima, assim, do sofá, porque aí ele começou a pedir uma mamadeira. E aí ele começa a tetê, eu, calma, eu vou fazer o tetê. Levantei, fui fazer o tetê, esqueci a fralda ali em cima. Eu tô fazendo a mamadeira na cozinha, eu vejo ele passando atrás de mim. Eu olhei, quando eu vejo ele vai na área de serviço, abre o lixo e joga a fralda dele. Aí ele olha para mim e faz assim, ó. Eu fiquei totalmente chocada com a situação, porque eu nunca pedi para ele jogar a fralda. Nunca. Assim, hoje eu até falo, você quer jogar a fralda? Porque ele fez isso de uma forma tão, sabe, tão dele, tão de boa vontade, não foi pensando em ajudar a mamãe, não foi pensando em nada disso, foi pensando em, eu quero fazer isso, eu sei que a mamãe joga lá quando termina, então eu vou jogar também, né? E aí agora toda vez eu acabo deixando de jogar a fralda. E eu aproveitei para trazer uma frase da Ivone Laborda. Ivone Laborda é uma grande especialista estudiosa sobre questões da primeira infância, principalmente, né? Ela aborda muitos temas familiares. O material dela está a maioria em espanhol, então é muito difícil conseguir algum livro dela ou material em português, mas tem bastante vídeo dela no YouTube que é bem legal. E ela fala que quanto pior tratarmos uma criança, pior pessoa ela pensará que ela é. Então, quando você aumenta a voz, quando você grita com a criança, quando você briga ou dá bronca, ou pior, bate, a criança ela não está entendendo que você está fazendo isso porque ela agrediu você de alguma forma, ou porque ela fez alguma coisa errada. Ela está pensando que ela é a pessoa mais errada do mundo, que ela está sofrendo essa consequência porque ela fez algo que é imperdoável. E ela vai assumindo isso para ela. Cada dia mais ela vai entendendo que ela é essa pessoa. E assim, não interessa, não tem diferença se é bater ou gritar. No cérebro dela funciona da mesma forma. É uma violência da mesma maneira. Então, seguindo aqui, eu vou entrar no tema que para mim é muito importante, que é o não pode. Que eu gosto muito. Acho que todo mundo já ouviu a frase não pode porque eu estou mandando. Eu ouvi muito do meu pai. Muito, muito, muito. E para mim, essa é uma frase que não tem o menor sentido, além de ser algo totalmente egóico, de ser algo totalmente vai fazer porque eu quero, não pode porque eu estou mandando. E hoje em dia a gente vê isso muito em alguns líderes,
de empresas, né? A gente vê essa manifestação em pessoas adultas. A gente vê as pessoas agindo dessa forma, sem querer ouvir a opinião das pessoas da equipe, simplesmente porque elas não querem. Então, assim, isso influencia muito na pessoa que essa criança vai se tornar no futuro. Muito. Por isso que eu acho tão importante essa criação, né? As crianças do futuro, elas não podem falar isso. Não pode porque eu estou mandando, porque elas nunca vão ter ouvido isso. E acho que isso é muito importante. A gente tem uma diferença hoje dentro das empresas, principalmente quando a gente fala de classe social, muito grande. Então, é uma discriminação muito grande, né? A diversidade, ela vem se falando dela, mas ela ainda não acontece como deveria acontecer. E as pessoas que menos têm conteúdo ou menos têm acesso, elas sofrem mais nessa de não pode porque eu estou mandando. Elas não têm voz, nem fora nem dentro das grandes instituições. Então é muito importante a gente preparar as crianças de hoje para o futuro para não reproduzirem mais isso. E a educação positiva, ela é pesada para os pais. Ela não é fácil, porque significa desconstruir muita coisa de como nós aprendemos, de como nós crescemos, e aprender tudo de novo. E acho que tem duas diferenças. Eu acho que assim, mães que passam o dia todo em casa com os filhos, né, que tem essa criação que fica mais perto, chega no final do dia, é uma exaustão mental, uma exaustão física muito grande. E é muito difícil você conseguir se centrar para você não ter uma atitude com a criança que você vai passar do limite com ela. É muito, muito difícil. Por isso que a gente fala tanto da rede de apoio, como essa rede é importante. Como é importante para a mãe tirar 1, 2 horinhas por dia para cuidar dela e depois retomar essa maternidade, esse maternar. Ô Mel, deixa eu só te interromper, Claro. porque hoje, na data de hoje, né, a gente está aqui a 22 de junho, as pessoas que depois vão escutar isso a posteriori, tem um estudo que saiu desde ontem, né, a gente se conversou, que é sobre o burnout materno. Acabou de sair um estudo, procurem na internet, e uma das situações é essa, longas horas, mãe como eu, né, eu sinto muito, assim, quando chega perto das 18 horas, que eu já estou há 18 horas cuidando dela, desde a 1 da manhã, quando eu vou para a cama, mais ou menos, entre meia-noite e 1, e eu vou direto até 18, quando meu marido vem e fica com ela. Eu já passei com ela 2 anos de vida, né? Esse último ano, esses 364 dias, eu alterei a voz com ela, de dar um grito e aí eu voltar para mim 4 vezes. Isso me machuca muito, né? Nesse lugar de... E aí eu percebia que quando eu estava perto desse fim de dia, então a gente combina que, olha, 18 horas é sagrado, precisa fechar e eu preciso passar o processo, porque eu não dou mais conta, entendeu? É um burnout mesmo, e depois de quase 2 anos, tudo aquilo que a gente está vendo nessa pesquisa que saiu no dia de hoje, eu tico lá a maioria dos itens, entendeu? É muito difícil, e é sobre isso que a gente tem que dar luz, né? Romantizou-se por muito tempo essa maternidade e falou-se muito pouco sobre esse burnout, muito pouco. Exato. E o quanto isso impactou na criação de pessoas da nossa geração, por exemplo. A maioria das pessoas que eu converso, eu ouço assim, eu não lembro da minha mãe me dando carinho. Eu não lembro da minha mãe sendo uma pessoa amorosa comigo. Muito se fala dos pais, mas a maioria também não tem essa recordação da mãe. Hoje a gente talvez consiga entender. A mãe, ela estava numa exaustão tão grande que não passava pela cabeça dela no final do dia dar um carinho para essa criança ou durante o dia, porque ela tinha que cozinhar, ela tinha que dar banho, ela tinha que trocar a criança tá gritando, a criança quer subir no armário, ela tem que passar roupa, ela tem que, né? Não tinha como. Como você vai deixar uma pessoa mentalmente bem fazendo tudo isso? Então, eu falo, hoje eu escolhi, né, deixar meu filho na escola, ele fica em período integral, que é as horas que eu trabalho, e as outras 4 horas que eu fico com ele até a hora que ele dorme, das 18 às 22, são maravilhosas. Porque eu fiquei estressada por trabalho, por outras coisas, não com a maternidade. Então, é muito difícil. Eu não lembro, eu me exaltei com ele acho que uma vez só, né? E foi quando ele era um pouco menor,
que ele ficava tentando bater a cabeça dele na parede. E eu puxava ele e falava assim, não pode. E ele batia a cabeça na parede de novo. Eu falei, meu Deus do céu, mas não pode ser normal isso. É Google, né? Fui pesquisar. E é muito normal em meninos de 1 ano fazer isso, para chamar atenção. E o que os psicólogos indicam é exatamente você ignorar. Eu falei, não é possível. Aí, quando ele fez de novo, eu coloquei uma almofada na minha frente, no meu rosto, para eu não olhar, e ele parou de fazer. E eu lembro, assim, foi a única vez que eu realmente me exaltei, assim, que eu falei um pouco mais alto com ele, porque eu estava muito nervosa com a situação. Eu falei, meu filho vai se machucar sozinho, tem algum problema. E não, é o normal. Mas é muito difícil a gente conseguir lidar com a birra, né, com os terrible twos, né, que a gente fala, que é aquela idade dos 2 aninhos deles, que eles são no pico de desenvolvimento cerebral, tem muita coisa acontecendo ali, eles não conseguem lidar com as emoções que eles sentem. Então, cai uma pecinha, eles choram. O Benny derruba uma pecinha no chão e fala, ô filho, mas precisa chorar porque a pecinha caiu, vamos pegar? Aí eu abaixo e pego ele. Óbvio, quando são outras situações, por exemplo, ele caiu, ou alguma coisa assim, eu nem pergunto se precisa chorar, né? Eu já acolho na hora. Mas o acolher na hora deixa eles muito confortáveis de confiarem na gente, de saberem que eles podem chorar, né? Menino chora, homem chora, tem que chorar mesmo. E nós sabemos que quando a gente chora, a gente coloca isso para fora. A frustração sai, né, em forma de lágrimas. Porque com ele seria diferente. Então, a parentalidade, a positiva, ela vem num contraste da educação punitiva. Então, assim, não tem práticas como castigo, bronca, agressão física, principalmente. Nada disso é benéfico, né? Nada disso vai ser bom para a criação de uma criança. É óbvio que você tem que chamar atenção quando eles fazem algo errado, mas você pode fazer isso com um tom de voz normal. Você agacha, você olha nos olhos da criança, você segura ela com uma certa firmeza para ela não correr, não se debater, nem nada, sem machucar ela, né? Aquele famoso cantinho do pensamento, gente, imagina uma criança de 2, 3 anos tendo que ficar num cantinho virada para um lugar ou tendo que pensar em uma coisa que ela nem sabe o que ela fez. Ela nem sabe por que ela está lá. Não faz sentido. Passou 2 segundos, ela esqueceu o que ela fez e para ela nem sabe que ela fez algo de errado. Então, assim, e aí ela vê as outras crianças brincando ou a família tendo a vida normal e ela tem que ficar naquele cantinho. É uma violência, não deixa de ser uma violência, né? Eu lembro uma vez o pai do Benny, a gente não mora junto, né? Nós somos casados, e ele veio uma vez aqui trazer um remédio para mim dar para o Benny, também ele estava com febre. E aí ele chegou, ele já colocou o remédio na colher e ele foi e puxou a chupeta do Benny. A chupeta do Benny sempre tem uma cordinha, ele foi e puxou. Aí ele deu remédio e tudo, aí eu falei para ele, assim, olha, da próxima vez não puxa a chupeta. Aí ele ficou me olhando, ele não puxa? Eu falei, você arrancou a chupeta da boca dele. Eu falei, a chupeta ela foi dada no momento que nós concordamos que iríamos dar chupeta, fazia sentido pra gente, é uma coisa que acalma ele, e você arrancou da boca dele. Aí ele fez assim, mas como é que faz? Aí eu virei pro lado e disse assim, Benny, dá a chupeta pra mamãe. Ele tira a chupeta e me entrega. Porque a gente já faz isso todos os dias de manhã quando ele vai pra escola. Hoje, ele não dá na minha mão. Eu falo, vamos guardar na mochila para você usar na escola? E aí ele guarda dentro da mochila, porque na hora da soneca da escola vão dar para ele. Então, assim, a criança, ela aprende. E ela aprende vendo a gente, né? A criança, ela aprende por repetição. Ela aprende olhando o adulto fazer. E aí, nessa hora, ele falou, tá bom, desculpa, eu entendi, né? E o pai do Benny é psicólogo, né? Ele tem uma clareza muito grande sobre o assunto, ele estuda também muito sobre isso. A gente troca muita figurinha, então para ele foi muito tranquilo entender e nunca mais ele arrancou a chupeta do Benny. E outras vezes também, teve uma vez que minha irmã virou para ele e fez assim, me dá a chupeta que eu te dou o brinquedo. Eu falei, não, peraí, chantagem não, né? Não tem por que fazer isso. E de novo, eu falei, me dá a chupeta para mamãe. Ele me deu e aí ele pegou a moto e foi brincar. Então, assim, é algo que está muito
intrínseco na gente, né? Essa rigidez, essa forma de falar que não tinha diálogo, não tinha, as pessoas não conversavam com a gente, né? Sobre como a gente estava se sentindo, ou por que a gente fez tal coisa, né? Sempre já vinha uma forma de agressão com a gente, seja por gritos, ou seja por tapas, ou por broncas, ou por castigos. Às vezes a gente não sabia por que estava acontecendo. E eu até trouxe essa questão, né? Como você trata seu chefe quando ele não concorda com você. E tem um outro exemplo que eu acho que é bem melhor, que eu vi outro dia, que é assim, o pai fala para a criança, vai de uns 8 anos, desliga a TV e vai dormir. A criança não desliga. Aí ele vai lá de novo, fala, desliga a TV e vai dormir. A criança ignora. Na terceira ele vai, arranca o controle remoto da criança, desliga, e a criança começa a chorar. A criança, ela não entende, não é que ela não entende que o pai está pedindo para ela desligar, mas as coisas, elas funcionam muito melhor quando tem um combinado. Então, assim, se você já deixa combinado com a criança que ela pode assistir TV, sei lá, até as 8 horas da noite, e que depois disso ela tem que dormir, quando dá 8 horas, aí você pode ir lá falar, olha, são 8 horas, lembra o que a gente tem combinado? Você precisa dormir agora, pode ler um livro um pouquinho, para, né, dar uma acalmada. Mas o 1, 2, 3 não é válido. Agora, imagina você faz isso com um adulto. Tem alguém na sua casa e você está acostumado a dormir às 8 da noite, você vai lá, vira para ele e fala assim, ó, liga a TV, hora de dormir. A pessoa olha para você e fala, pff. Você fala a segunda vez, na terceira você arranca o controle remoto desse adulto. Gente, não faz o menor sentido. O menor sentido uma pessoa ir arrancar o controle remoto da mão da outra. Então, assim, por que faria com uma criança? É um serzinho do mesmo jeito, né? Ele quer ser respeitado do mesmo jeito. E ele se negando a desligar a TV, ele não tá te desrespeitando. É que para ele não faz sentido desligar a TV naquela hora. Você não combinou nada com ele não sabe por que ele tem que desligar. Então, assim, quando tem rotina, quando tem combinados, tudo funciona muito melhor para a criança. E aí, o que realmente não pode bater, não pode brigar, não pode castigar, não pode gritar, não pode expor essa criança ao ridículo, não pode expor essa criança na frente de outras, comparar a criança com outras. Ah, seu primo tá fazendo, por que você não tá? Porque ele é outra pessoa, porque ele é diferente. Punir, eu coloquei aqui o sem ter combinados, é exatamente isso. Quando você tem uma criança que você tem um combinado com ela, que seja TV, seja uso de telas, que a gente sabe que a partir dos 3 anos, até ok, mas desde que seja, né, com horários controlados, aí sim você pode chegar para a criança e falar, olha, vamos fazer o seguinte, se você não desligar na hora que a gente combinou, então amanhã você vai ter que ficar sem o tablet, ou então amanhã você não vai poder assistir TV, tudo bem? Deixe isso combinado antes. Óbvio, isso só vai funcionar para crianças com mais de 5, 6 anos. As pitiquinhas, elas não entendem mesmo. Então, com as pequenas, é a rotina que funciona, né? Você, quando vai dando horário, fala, vamos desligar a TV que está na hora de dormir. E aí desligar e levar a criança para o quarto, já ter uma rotina. Eu faço isso muito aqui em casa. O Beni agora começou, né, a ver desenhos e tal. Então, ele chega, ele quer o Toy Story. Eu coloco, sempre tá pela metade, porque no dia anterior ele viu metade. Deixo ali 1 horinha. E eu falo, agora é hora da gente mimir. Vamos tomar o TT e vamos mimir. E eu já desligo a TV e ele não reclama, não chora, não fala nada. Porque ele já está acostumado. A gente já faz isso há meses, né? Então, desde o primeiro dia que ele começou a prestar atenção um pouco mais na TV, eu já comecei a fazer isso. Óbvio que quem for fazer isso mais para frente depois vai ajustando, às vezes demora um tempinho, mas tem jeitinho para fazer, né? A gente não precisa punir a criança por punir. Ela não vai entender, não vai aprender nada com a situação e depois vai fazer de novo. Esse é o grande problema. Não vai ter, a partir de amanhã ela vai mudar. Não vai. Então,
a disciplina positiva, ela caminha bem no meio, assim, entre o autoritarismo e a permissividade, né? A criança, ela tem que respeitar você como adulto, como pai, como mãe, como madrasta, como padrasto, né? Como avó, como avô, a pessoa que está cuidando dela, mas tem que estar naquela linha do que é permitido, né? Do que você também não está agredindo a criança, você não está tirando algo dela que não tem por que você tirar, né? Tá tudo bem. A gente tem que abrir um pouco mais os olhos para isso, assim. Meu pai brinca que aqui em casa o meu rack não tem nada meu, só tem brinquedo do meu filho. Por quê? Porque ele ia abrir. Ele abre todas as portas, ele abre as gavetas o tempo todo. Se eu deixo um livro meu, ele vai rasgar. Eu já sei que eu vou ficar irritada porque ele vai rasgar meu livro. Por que eu vou deixar um livro ali e ficar falando para ele, não mexe, não mexe? Então, o que eu fiz? Mudei meus livros para outra estante e lá é o lugar de guardar brinquedo dele. Eu ia precisar de um lugar mesmo para guardar brinquedo dele. Então, quando ele quer um brinquedo, ele vai, abre a gaveta ou abre o armário, começa a procurar. E depois, no final do dia, eu falo, agora é hora da gente guardar o brinquedo. Eu sento com ele no chão e nós dois guardamos juntos. Porque aí ele vai aprendendo também a rotina de guardar os brinquedos dele. Né? Tá tudo bem, tem noite que nem eu tô com força para guardar brinquedo. Aí a gente vai dormir e eu deixo pro dia seguinte. Mas sempre que dá, a gente está fazendo isso. E funciona bem. Porque criança gosta muito de ajudar. Muito. O brinquedo favorito dele é uma vassourinha. O Benny adora varrer a casa. Então, assim, caiu água outro dia porque ele derrubou. Falei, vamos lá pegar um pano para ajudar a mamãe a limpar? Ele adorou passar o pano no chão para secar a água que ele derrubou. Então, assim, dessa forma a gente também vai criando adultos funcionais, né? Não é aquele cara que larga o copo na pia, que acabou de beber água, que não sabe lavar um copo, que não sabe estender uma roupa. Eu tô falando do meu filho que é homem, né? Que a gente sabe que antigamente se deixava muito passar. A mulher era preparada para virar dona de casa e o homem passava, né? Então, é muito isso. O cérebro no meio disso tudo. Eu tô até com uma colinha aqui para trazer um pouquinho para vocês disso. Então, assim, o cérebro ele é o órgão social que a gente tem, né? Então, na infância, até para falar, né, a gente tá com uma imagem aqui do cérebro meio que funcionando, assim, né? Na infância, o desenvolvimento cerebral, a gente tem mais de 1 milhão de conexões neurais acontecendo por segundo. Então, as experiências iniciais, elas têm um efeito muito decisivo na construção e manutenção das conexões sinápticas da infância. O que é isso? Opa, deixa eu voltar. As capacidades cognitivas, emocionais e sociais, elas estão entrelaçadas ao longo da vida. E antigamente, os psicólogos estudavam um pouco sobre isso, era cognição, emoção e desenvolvimento social de formas separadas. Hoje eles entendem que isso anda junto, tá? Isso não está separado. E a gente vê isso muito pelo desenvolvimento da criança do 1 aos 6 anos. Como seres sociais, né, a neurociência ela fala muito que o nosso cérebro é considerado esse órgão social no sentido de a criação afetiva pautada muito mais em relacionamento, longe de chantagem, castigo, ela é muito benéfica, porque eles estão aprendendo a associar o abraço, né, o beijo, o carinho, o acolhimento a coisas boas, né, e o contrário a coisas ruins. Então, quando a gente fala em conexões sinápticas ou sinapses, é a capacidade que o cérebro possui de se moldar pelas experiências. Ou seja, ele pode se desenvolver e se recuperar ou se reestruturar através da criação de novos caminhos neurais. E isso vai acontecer nessa primeira infância. Tá? Depois isso diminui muito. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de criar novos hábitos quanto mais velhos nós vamos ficando. No começo da nossa vida é muito fácil, mas a gente vai meio que perdendo essas conexões neurais por segundo que acontece. Na verdade, elas vão diminuindo, só não que a gente perde. Deixa eu voltar aqui, que eu tenho uma colinha aqui, porque essa parte do cérebro
muito estruturada. Deixa eu ver aqui mais, que seria a parte da neuroplasticidade do cérebro. Até os 6 anos, a criança ela tem um desenvolvimento muito bom para fazer essas mudanças no cérebro. Isso não significa que ela esquece o que aconteceu. Esse é o grande porém da situação. Por mais que ela consiga fazer desenvolvimentos e fazer mudanças, por isso que eu falo, a criança que hoje briga porque você está desligando a TV, você consegue treinar ela de uma forma que ela vai parar de brigar daqui a algum tempo, ou seja, ela vai se acostumar com a situação, mas ela não vai esquecer se você gritou com ela não vai esquecer se teve alguma violência com ela. O cérebro dela, não vai apagar isso, ele só vai talvez mudar a forma como se relaciona com essa situação. E aí, a questão até já tinha falado um pouquinho, né, das conexões sinápticas, é como se fosse vários circuitos de neurônios interligados, né, nessa via neural, e eles se comunicam dessa forma. Então, até voltando um pouquinho na parte de neuroplasticidade, o cérebro, o nosso hoje, como adultos, também tem essa capacidade de se moldar pelas experiências. Então, a gente sabe que quando a gente passa, às vezes, situações mais traumáticas, né, o nosso cérebro, na hora, ele se molda de uma forma que não deixa, às vezes, a gente voltar a dirigir, por exemplo, quem sofre, sei lá, um acidente de carro e tem um trauma com relação a isso, a pessoa tem tanto medo de dirigir depois que ela não consegue voltar. É o cérebro se moldando. E por que eu quis trazer um pouquinho do cérebro para cá? Eu nem tenho tanto... Eu tenho estudado a parte de neurociência, né, na questão da infância, mas o quanto ele é importante, o quanto traumas na infância impactam na vida do adulto. Quanto que a gente pode impactar numa criança agindo com ela com alguma forma de violência, seja na voz, seja física, que vai impactar essa criança no futuro. Eu falo isso porque eu tenho lembranças da minha infância até hoje, né? Do medo que eu tinha do meu pai, por exemplo, de apanhar, ou das ameaças que ele fazia, dos castigos que eu ficava. Hoje eu consigo olhar para ele com um outro olhar, porque foi a única forma que ele aprendeu, né? E meu pai, eu ainda consigo fazer essa conexão também de, meu pai tinha 22 anos quando eu nasci. Eu tive meu filho agora com 37, né? Eu já tenho uma outra cabeça, eu já tenho uma outra experiência. Meu pai com 22 anos, a minha mãe com 22 anos, eram 2 meninos, né? Criando uma filha, com todas as questões financeiras, problemas financeiros, não sabendo lidar com família. Ele só sabia reproduzir o que o pai dele tinha feito com ele. Então, eu precisei também assumir esse lugar de que eu não fui tão... Não que eu não tenha sido vítima, fui, mas de entender o que aconteceu no passado dele e no meu. E não reproduzir isso com meu filho só porque eu passei por isso também, né? Eu tenho maturidade, a gente tem materiais, hoje a gente tem internet, a gente tem Instagram, todo lado que a gente olha está se falando sobre isso. Então, a gente tem como mudar. Né? Assim como a gente vê sobre alimentação, assim como a gente vê sobre atividade física, a gente pode mudar. Então, para mim, isso é muito importante. E o quanto eu não posso impactar no meu filho de forma negativa para o futuro dele. E o quanto talvez eu possa, sei lá, ajudar outras pessoas também a fazer o mesmo. Aqui eu trouxe só para ilustrar um pouquinho, então tem 4 imagens de como é o desenvolvimento do cérebro de uma criança, né? Então, como que estão as redes neurais dela, desde o nascimento, com 1 mês, com 6 meses e com 2 aninhos. Então, com 2 aninhos é o boom, é o momento que está tudo acontecendo dentro dela. É bem aquele filme Divertidamente acontecendo, né? As emoções tentando conversar e tentando entender o que está acontecendo e tudo à volta influencia essa criança. Então, assim, é muita coisa acontecendo dos 2 aos 3 aninhos e é muito difícil para eles conseguirem, né, ajustar isso. E aqui até um pouquinho mostrando
como que é esse desenvolvimento, né? Como que é a formação dessas novas sinapses. Então, desde o nascimento, na verdade, começa na concepção, ou seja, tudo isso começa quando a mãe já é gestante. Então, sim, os sentimentos que a mãe tem, as coisas que a mãe passa. Uma mãe que passa fome, por exemplo, isso vai impactar, influenciar muito nessa criança que vai chegar. Ela já vai chegar com um nível de estresse alterado, né, no mundo. E a gente vê que o pico, né, dessas crianças é ali, ó. Então, tem a parte da capacidade sensorial, né, que é ali com os 3 anos, depois vai diminuindo. A linguagem, ali com 5 aninhos, né, começa também a aumentar bastante, e as funções cognitivas vão indo, né, para sempre, mas também tem um pico grande entre os 2 e 4 anos, chegando na primeira infância, que termina aos 6 anos. O estresse. Quando a gente fala de disciplina positiva, e até trouxe a questão do cérebro para vocês, é exatamente porque a criança, ela se estressa, né? Todos nós, na verdade, nos estressamos, né? A gente tem vários tipos de estresse, e eu até trouxe os 3 tipos de estresse que existem. Tem o estresse positivo, então, tanto para nós, é importante esse estresse positivo, então é aquele estresse que às vezes causa aquele medinho, que talvez a gente não entre naquela rua que está mais escura, você já sente o coração acelerar um pouquinho mais, tem um certo medo, um certo receio, e isso pode ajudar a gente a não correr risco, a não passar por uma situação de perigo, né? É o nosso cérebro mandando alerta. Para a criança é a mesma coisa. Então, tem o estresse positivo para ela aqui, que não é nem tolerável nem tóxico. É aquele estresse que, quando ela vai cair, ela se segura, ou às vezes até quando ela cai, ela deu uma caidinha, mas não se machucou, levantou, tá tudo bem, e aí ela vai tentar subir de novo no mesmo brinquedo, porque ela viu que ela só precisa segurar talvez um pouquinho mais, ou segurar na mão da mamãe, mas é um estresse bom para o desenvolvimento infantil. É aquele estresse que dá aquele medinho que vai impedir que a criança corra riscos maiores. Tem o estresse tolerável, que é quando acontece alguma coisa, quando tem alguma adversidade. Então, quando alguém da família morre, né? Quando morre a vovó, o vovô, a criança ela vai sentir isso. Talvez ela vá perguntar por esse ente mais vezes. Ela vai na casa da vovó e vai perguntar. Para a criança é difícil ela fazer essa conexão né, da morte, principalmente. Se às vezes é um estresse realmente, sei lá, a criança está no carro quando tem um assalto, né? Desde que não haja nenhuma violência com ninguém dentro do carro, mas é só o susto do assalto, né? O pai e a mãe acabam ficando mais estressados também, mas vai ter um efeito na criança, só que é um efeito que é recuperável depois, né? Não é o tipo de efeito que vai permanecer nessa criança por mais tempo. E, por último, o estresse tóxico. Eu até deixei nas cores do semáforo mesmo, mas é exatamente isso, né? Quando a gente pesquisa um pouco sobre isso, eles trazem bastante essa informação. Então, o tóxico são situações estressantes que vão afetar muito essa criança para o desenvolvimento dela e vão afetar ela como ela vai virar um adulto. Então, são ambientes que são desfavoráveis, negligência, crianças que sofrem abuso, maus tratos, crianças pobres, crianças que passam fome, tá? Crianças que vivem em situações precárias. Todas elas já crescem em um ambiente desfavorável, no estresse tóxico. A criança que vê a mãe passando fome, a criança que vê a mãe chorando porque não consegue trazer comida para casa, a criança ela já está vivendo nesse ambiente tóxico e ela não sabe lidar. Então, tem até uma frase que são assim, a criança que vive em circunstâncias muito difíceis corre o risco em seu desenvolvimento, principalmente aquelas que vivem na pobreza extrema. Não há tempo para pensar no amanhã. Isso acontece não porque seus pais não as amam, mas porque estão sobrecarregados pelas circunstâncias. É um diretor de Harvard que fala disso,
naquele documentário, O Início da Vida, se eu não me engano, que é o nome, eles perguntam, né, para uma criança, qual que são os seus sonhos? E ela fala, eu não tenho sonhos. E é uma menina, acho que de 9 anos, que ela cuida dos 2 irmãos mais novos, já, para a mãe e para o pai trabalharem. Então, assim, ela já vive num ambiente de estresse muito tóxico há muito tempo. Ela não consegue nem ter sonho, ela não consegue nem pensar em ser alguma coisa no futuro. É uma criança que é muito prejudicada, o cérebro dela é muito prejudicado. Ela não consegue associar nada, ela não consegue sonhar com algo melhor para a vida dela. Então, o estresse de uma educação rígida com uma criança que está sempre de castigo, uma criança que vive num ambiente onde pode não ser com ela, mas os pais gritam entre eles, isso vai afetar a criança. E a gente consegue identificar crianças assim no dia a dia. Tem um amiguinho do Beni na escola que ele morde o Beni desde o berçário. Toda semana o Beni voltava com uma mordida. E aí, conversando com as outras mães, depois eu fiquei sabendo que as outras crianças também tomavam mordida. O Beni, quando chegou em 1 ano e meio, ele tomou uma na mão, que ele ficou tão magoado, que toda hora ele mostrava a mordida para mim e falava assim, o Pepe, e pedia para eu dar beijinho na mão, porque o Pepe tinha mordido ele. Nessa, ele aprendeu a se defender. Então, toda vez que o Pepe chega perto dele agora, o Beni empurra o Pepe, para o Pepe não morder ele. E eu ficava pensando no Pepe, eu falava assim, gente, o que será que acontece na casa do Pepe? E esse fim de semana a gente teve uma festinha, de um dos amiguinhos dele num buffet, e eu fui, e tava a mãe e o pai do Pepe lá, junto com o Pepe. Começa que o Pepe não interagiu com as crianças. Ele ficou o tempo todo com a mãe e com o pai. Teve atividades de pintura, todas as crianças sentaram, o Pepe não foi. O Pepe não ia na piscina de bolinha. O Pepe não fazia nada. E aí, uma hora que ele foi, o pai dele virou e falou assim, ó, já sabem, moleque, se você fizer tal coisa, já viu. Aquilo me assustou muito. Eu falei, gente, ele deve ter a mesma idade do Benny, 1 ano e 8, 9 meses, não tem nem 2 aninhos. E ele já tá ali na base do medo. Ele já vive em estresse constante. E aí teve uma hora que eu vi ele sentando na cadeirinha, tinha cadeirinhas pequenininhas para eles, e ele desequilibrou, quase caiu, assim. A mãe dele segurou. O pai dele virou e falou assim, ei, tá de fogo, moleque? Eu respiro fundo, né? Eu seguro, olhei pro pai do Benny, assim, eu falei, gente, como uma pessoa fala com uma criança assim? A gente não tá falando com um adolescente, né? Não é uma brincadeira, né? Perguntar se ele tá de fogo, se ele tá bêbado, né? Não tem porquê. E aí hoje eu consigo entender o porquê do Pepe, por que o Pepe morde as crianças, né? O Pepe, ele tá tentando chamar a atenção o tempo todo, porque ele não tem, talvez, esse carinho em casa, ele não tem esse acolhimento na casa dele. E aqui é o que o Benny mais tem, é gente para abraçar ele, gente para acolher, né? Então, outro dia mesmo, eu fui trocar ele me chutou assim, né? Pôs o pezinho assim, me bateu, eu falei assim, Benny, você machucou a mamãe. Ele pôs as 2 mãozinhas no rosto, assim, ó, tipo, com vergonha. Aí eu falei, não, tá tudo bem. Eu falei, não pode chutar a mamãe, machuca, né? Aí ele, tá. E de vez em quando ele vem com o pezinho assim um pouco mais, mas assim, é ele brincando, não é ele me chutando de uma forma para me atingir, para me machucar. Então você já sabe que é diferente, né? Que não é isso que está acontecendo. Então é muito importante a gente olhar para isso e olhar não só para a forma como a gente conduz essa criança, como a gente trata ela no dia a dia, mas também pelo ambiente que ela tá vivendo, né? Às vezes até a escola que ela está estudando, ou se fica com os avós, né? Como que os avós se tratam e por aí vai. E aí, por último, não menos importante, a natureza. Eu trouxe a natureza porque num dos livros que eu tenho estudado sobre educação, a disciplina positiva, na verdade, a autora ela fala muito sobre a natureza, sobre a mãe natureza, e o quanto é importante a criança ter acesso a isso,
porque as crianças elas estão muito acostumadas a ficar em casa, a carpete, a tapete de PVC, né? Aqueles tapete acolchoado. Quando chega num ambiente de natureza, já às vezes maior ou vai muito pouco, a criança tem medo, a criança tem nojo, a criança tem... E ela nem sabe por quê. Ela nem sabe o que é aquilo. E outra, a natureza é uma das melhores formas da criança de se desenvolver, né? Tanto a visão, o olfato, a audição, o paladar, o tato, né? O desenvolver de se arriscar um pouquinho, de mexer na plantinha, de olhar a florzinha, de pegar a joaninha na mão. E, por exemplo, a criança ela nunca vai entender como com a palavra, por exemplo, pegajoso. Ela nunca vai entender o que é pegajoso se ela nunca colocar um pé na lama, por exemplo. Você vai ter que dar um slime para a criança entender o que é pegajoso, sendo que a gente tem isso, né, na natureza para ele poder ter esse contato e ter esse crescimento, esse desenvolvimento que é tão importante. Fora que a natureza, a gente sabe disso, até pelo ar tá melhor. Quando a gente vai para um campo, a gente vai para uma praia, né, o ar que a gente respira é mais fácil, é um ambiente melhor, é uma medicina natural para qualquer um. Tem estudos falando que quanto mais a gente está perto da natureza, menor como fala? Esqueci, perdi a palavra. Tem menos chances da criança desenvolver obesidade, depressão, ansiedade, porque a natureza ela traz isso para a gente. É um lugar que já muda a nossa energia na hora que a gente chega. Colocar o pé na grama, pelo menos para mim, é algo que muda muito o meu dia, se eu consigo fazer isso no meio da semana. E a gente sabe que é tão difícil. Então, deixar a criança se expor um pouco aos raios solares, né? Ter essa vitamina D natural, porque a gente já tem que dar para a criança, porque as pediatras já sabem que eles vivem dentro de apartamentos. Mas é tão bom poder ter esse estímulo natural do que a gente tem. Dá para a criança provar, assim que ela puder, chá sem açúcar, o chá de camomila, para ela sentir o que é, mostra a plantinha, mostra como que é feito. A criança se interessa por isso. É muito importante a gente conseguir trazer elas para perto. Mostrar onde fica a frutinha que ela come, né? Mostrar de onde vem a banana. Isso vai assim, transforma a criança de uma forma muito positiva. Ela vai deixar de querer olhar tanto para o Danone. Ela acaba encantando a criança, saber que a fruta está ali, está no pé, que ela pode chegar e pegar e colher. Né? Se a gente faz isso desde eles serem pequenininhos, é o que eu falei da neuroplasticidade do cérebro, vai moldando um cérebro voltado para coisas boas, voltado para essas questões mais naturais, para entender que a gente também tem que preservar a natureza, a gente tem que cuidar do nosso planeta. Isso faz parte de crianças do futuro, né? Não é só tecnologia, né? Senão o nosso planeta não vai sobreviver por muitos anos, e a gente sabe disso. Então, eu acho que é isso. Eu trouxe uma foto por um acaso do Beni de bigodinho. A gente estava se preparando para a festa junina dele. E ele estava muito feliz com o bigode e com a barbicha dele. Então, esse é meu pequeno. Eu, como eu falei, sou especialista em compliance, prevenção, lavagem de dinheiro e futura educadora parental e especialista em educação positiva. Deixei para vocês também meu Instagram, meu LinkedIn. E eu comecei a ler um livro essa semana que não é necessariamente sobre educação positiva, mas eu acho que vale trazer, que é o livro Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, da Bell Hooks. E ela trouxe, tem uma parte até que eu até deixei marcada para falar um pouquinho, que ela fala assim: no início da adolescência, quando apanhávamos e nos diziam que essas punições eram para o nosso próprio bem, ou estou fazendo isso porque te amo, meus irmãos e eu ficávamos confusos, porque uma punição severa era um gesto de amor.
Como fazem as crianças, fingíamos aceitar essa lógica dos adultos, mas sabíamos em nosso coração que isso não estava certo. Sabíamos que era mentira, tal como a mentira que os adultos contavam logo depois dessas punições tão duras. Dói mais em mim que em você. E ela continua tratando sobre esse assunto. Ela fala sobre o amor de várias formas e ela traz muito essa perspectiva da família e das punições severas que ela e os irmãos recebiam e que falavam para eles que isso era amor. E porque tem tantas crianças, tem tantos adultos hoje confusos e não sabem receber amor, ou não sabem dar amor, né, para os próximos, porque ouviram isso na infância. Então, eu deixo esse livro aqui como recomendação, na verdade, que é um livro lindo, eu estou adorando ele, e a Bel, né, nos deixou há pouco tempo, e ela traz uma visão, assim, magnífica do amor, desse empoderamento feminino também, né, de como a gente tem que colocar nossas questões para todos verem. É isso, amiga. Ah, que delícia, Mel! Bem-vinda a essa nova versão. Para a gente aqui é uma honra. O Voices gosta muito de trazer as vozes, seja as suas novas versões, mas sempre nas suas melhores versões. Então, foi uma honra. Tá lindo o que você acabou de fazer. Então, que vida longa o que você venha trazer ao mundo. Enfim, a gente troca muito, tem muito do que eu acredito, tem tudo do que eu acredito, na verdade, e tem muito mais para a gente poder trazer. Eu acho que, para mim, quando você fala de todo esse carinho, esse cuidado, principalmente, acho que uma vez eu conto essa história todas as vezes, que assim, você puniria a sua criança, né, que tá vomitando por ela estar vomitando fisicamente? Então, todas essas, principalmente a gente que está com as crianças pequenininhas, é, essas reações altamente emocionais, essas coisas que são muito difíceis, que a sociedade não está preparada, né? Uma criança fazer uma birra, se jogar no chão, ela está tendo um grande vômito emocional. Você não pode punir da mesma forma, entendeu? Então, acho que dentro desse lugar eu consegui olhar de forma prática, chocada com essa fala, mas faz a minha criança interna acalmar, porque a único tapa que eu recebi na vida foi com uma birra, né? E a partir dali o medo se instalou. O medo da minha mãe, que é a pessoa que eu mais amava. E minha mãe foi uma educadora maravilhosa, uma pessoa super, super amorosa, mas a única vez que ela fez isso, eu instalou um medo que eu levei muitos anos para curar esse medo. Eu fui uma pessoa que eu tinha muito medo. E quem tem muito medo tem muita raiva. E quem tem muita raiva tem muito controle. E esse foi o trinômio que eu passei, assim, faz 3 ou 4 anos que eu estou mais liberta desse trinômio, entendeu? Medo, raiva, controle. Porque era assim, ela recebeu, como você disse, ela recebeu isso e isso ela passou. Então, assim, ao ponto de ser uma pessoa que só me olhava, ela não precisou me bater de novo. Ela me olhava e eu parava, né? Não quero ser essa pessoa para velho. Que no olhar eu sou capaz de parar ela. Exato. É muito difícil. A gente estava falando aqui no chat enquanto você falava que a gente não está só segurando física e emocionalmente esses séculos, essas gerações de educação passivo-agressivo, ou agressivo-agressivo, ou violento-agressiva, ou simplesmente de comando e controle, que já é agressivo o suficiente. A gente está segurando energeticamente, a gente está segurando na constelação familiarmente, a gente está segurando, para quem acredita em muitas vidas, a gente está segurando reencarnacionalmente. Isso tudo é muito difícil. A exaustão não é só físico e emocional. A gente está segurando na gente uma série de coisas. E eu tenho muita certeza que nesse segurar e nesse curar, a gente não está só curando as nossas crianças, as crianças das nossas crianças. A gente está curando, inclusive, os que vieram antes. Entendeu? Então tem um lugar aí muito potente, difícil pra caramba, muito difícil. Mas tem que ser feito, eu acho que está na hora de ser feito. Né? E eu acredito muito que essas criancinhas, esses serzinhos, podem ser. A gente brinca que a gente deve estar trocando fralda de almas muito antigas, né? Talvez pequenos grandes mestres. A gente vai ver na jornada deles. A gente deve ter sido mãe, né? Porque o nosso grupo são de mães próximo dos 40. Porque a gente precisava se curar para poder segurar isso tudo.
e aí desse lugar, de repente, essas almas que precisavam descer, não precisava mais passar por isso, né? Elas já estão prontas para começar de um outro lugar. E eu acredito muito dessa dança sistêmica e dessas vidas e de muitas vidas. Então, é uma honra estar nessa jornada junto contigo. Sim, e eu vejo que hoje, como o Ben ainda é muito pequenininho, quem aprende é realmente quem está perto. Então, meu pai, ele várias vezes ele fala, nossa, mas você faz de tal jeito. Eu vejo que ele fala, às vezes, de um lugar assim, nossa, eu teria feito diferente, talvez eu estava errado. A minha mãe, outro dia, dando comida para o Beni, e aí chegou uma hora que ele falou, não. Aí ela, só mais uma colherzinha. Eu falei, não, mãe. Ele falou, não, ele não quer mais. Ele tá cheio. Aí, mas só tem mais 2 colherzinhas. Eu falei, tá tudo bem. Ele tá cheio, ele não vai comer essas 2 colherzinhas. Ele come muito bem. Então, se ele fala não, é porque é não. E hoje, eu tenho um problema muito grande com a comida. Tô sempre tentando controlar meu peso, porque eu não tenho limite. E aí eu consigo entender por que eu não tenho limite, porque eu sempre comia as 2 colherzinhas a mais. Porque me enfiavam essas 2 colherzinhas a mais. Então, até a relação com a comida muda. Se você dá para a criança, né, você deixa ela falar o não dela. Né? Quando é mais bebezinho, quando está na introdução alimentar, eles cospem quando eles não querem mais. Eles começam a cuspir a comida. Você para de dar. Agora ele já fala não. Né? E conforme vai crescendo, vai até mudando hábitos alimentares. Tem coisa que ele não vai querer comer mais. Depois talvez volte ou não. Mas é esse respeito, né? É respeitar que ele já está satisfeito, é respeitar os limites da criança, né? Que os nossos talvez não foram respeitados. Então, outro dia meu pai fez até uma coisa que você me falou. O Benny bateu o braço na parede e reclamou. Meu pai foi e bateu na parede. Ah, parede! Eu falei, não, pai, não faz isso. Você está ensinando uma violência para ele. E aí, batata, o Benny foi e bateu na parede. Ah! Aí meu pai falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, ele nunca vai apanhar. Eu falei, mas aí se ele esbarrar no amiguinho e ele se machucar, ele vai no amiguinho e vai fazer e vai bater no amiguinho, porque você ensinou ele a bater na parede. Aí o pai entendeu. Mas é muito difícil, foi o que eu falei, hoje eu tô com o ouvido e com o olhar muito ligado. Esses dias a madrasta do Benny, né, que é a namorada do pai dele, todo mundo tem uma relação boa aqui, eles vieram buscar o Benny e o casaco do pai dele bateu assim no braço dele e ele fez assim, ó, chucou, que quando machuca ele fala chucou e ele pede beijinho. E aí ela, brincando, ela fez assim, o papai te bateu? Aí eu parei, segurei, deixei eles irem, e aí depois chamei o pai do Benny no WhatsApp e falei, olha, sei que você não percebeu, eu falei, nem ela, né, mas ela não tem filhos, ela é mais nova, e aí eu expliquei a situação para ele, ele falou, nossa, é verdade. Eu falei assim, o problema não é ela falar, que o Benny não entende a diferença de brincadeira e de verdade. Eles não têm essa sagacidade, né, eles não entendem o que é o sarcasmo. Eles vão entender isso já para frente de adolescente, olha lá. Então, pode ser que isso aconteça como brincadeira de novo na sua casa e ele reproduza para mim. Papai bateu, ou vovó bateu, ou ele leva para a escola. Eu falei, e aí? Vão vir questionar a gente. E eu sei que você não bateu, eu sei que não. Ele falou, não, você tá super certa. Eu falei, então, conversa com ela a hora que você puder. E depois ele conversou e ela hoje me pediu Instagrams para ela seguir, para ela aprender também. Ela pede para sempre eu compartilhar coisas com ela. Então, assim, ela está interessada também em dar essa educação para o meu filho. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que tem que ser assim. A gente tem que reforçar o time o quanto mais a gente puder. É isso. E eu acho que junto com esse tema, para quem estiver ouvindo aqui a gente na certificação, mesmo quem ouvir depois via podcast, eu gosto muito da linha da educação positiva e eu gosto também bastante de todas as conversas que eu venho aprendendo e todas as pesquisas dentro da educação neurocompatível, né? Que aí, completando o que você trouxe sobre o cérebro, que ele fala que para mim também foi mudança de divisor de águas, né? Que ele fala que o cérebro da criança,
a parte que é o córtex, neocórtex, né? A parte frontal que faz o equilíbrio das emoções, que é capaz de fazer essa autorregulação, né? Ela não está nem ativo antes dos 3, 4 anos. Exato. E ele só começa a se desenvolver depois desses 3, 4 anos e vai amadurecer depois dos 25. A gente pede autorregulação de um adolescente, por exemplo, ele não tem nem a parte fisiológica cerebral, neural pronta para se autorregular, que é a capacidade de, tá bom, eu descompensei, eu consigo voltar. E aí, por conta desse não respeito, né, até os 25 anos, ou pelo menos os 3 primeiros setênios, até o 21, adultos não se autorregulam, né? Tem todo esse lugar de, poxa, eu fico brava, eu sou uma pessoa que eu não explodo, tá? Eu sou grosseira, eu não grito, dificilmente eu grito. Eu sou grosseira quando eu tô com muita raiva, mas eu vou para uma tendência repetitiva da família que é eu ignoro você, eu me distancio emocionalmente, né? A minha birra é essa, porque eu recebia distanciamento emocional. Então, desse lugar, eu não sei nem quantas vezes talvez esse meu cérebro não foi respeitado no meu próprio ato de me autorregular. Que até hoje, né? Eu estou aprendendo e aprendendo e aprendendo a respirar e, sabe? Tá bom, eu estou com raiva, eu preciso de um tempo, depois eu vou falar sobre isso. Né? E que até hoje a gente percebe que leva horas, às vezes dias, para a gente se autorregular. Né? Não é 5 minutos. É isso. Vai demorar. É isso. Mel, a gente ficaria aqui o resto da noite conversando. Poxa, muito obrigada. Eu vou deixar aberto aqui caso alguém tenha mais alguma pergunta, porque eu monopolizei todas as perguntas. Mas o microfone está aberto, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta. Mel, eu queria te fazer uma pergunta, para saber aí no que você anda pesquisando, o que é que você já conseguiu absorver desse assunto. Hoje eu tenho ouvido muito um termo que chama de alimentação seletiva, uma criança seletiva em relação à alimentação. A minha filha comia relativamente bem, até que chegou um determinado momento que durante um ano ela não almoçava e nem jantava. Mas almoçava, comia frutas, comia diversas outras coisas e tal. E a gente veio num processo de reinserção de outros alimentos, mas hoje ela tem 8 anos, completou anteontem, e mesmo assim ainda não é aquela alimentação a que habitualmente nós fomos criados, enfim, mas até que uma alimentação compreendida para crianças dessa idade. Você já viu alguma coisa a respeito dessa questão de alimentação seletiva? Qual é o seu olhar para isso? O que é que você tem aí sobre esse assunto? Eu ia até te perguntar a idade dela. É bem normal, né, as crianças irem mudando conforme os anos e passarem a não querer comer algum tipo de alimento, né, ou gostar mais de outros. O que acontece é a gente também respeitar um pouquinho o corpinho deles, né? Às vezes eles deixam de comer alguma coisa ou porque foram forçados e aquilo causou algum trauma mesmo, às vezes em algum lugar, ou porque simplesmente o paladar que está começando a se desenvolver também já não associa mais aquele alimento a algo que ele goste. E isso vai mudando. Então, por isso que é sempre bom realmente você ir tentando voltar a dar os alimentos, às vezes de uma forma diferente, num preparo diferente. Por exemplo, o Benny adorava banana, adorava. E aí, de um tempo para cá, ele passou a não querer mais comer banana. Ele não podia ver banana, que ele chorava que ele tinha que dar banana para ele. Agora ele não quer mais a banana. No fim de semana eu fiz a panquequinha de banana. Nossa, ele comeu o que queria mais. Então eu tentei servir de uma outra maneira. Mas eu estou esperando ainda chegar essa fase, igual hoje na agenda da escola veio que ele não comeu a salada. E antes o Benny, ele roubava a salada do meu prato. Eu peço pizza, eu gosto de pizza de escarola, né? Não me julguem. O Benny rouba a escarola da minha pizza. Ele não quer queijo, ele não quer outra coisa, ele quer a escarola. Mas agora na escola ele já não está querendo comer a salada. Então, vai mudando. O Benny não gosta de nada adocicado. Outro dia eu dei um suquinho de maçã para ele,
Ele nunca comeu açúcar, doce até hoje. E eu fui dar um suquinho de maçã para ele, ele experimentou e não gostou. Ele não tem o paladar para doce, eu também não. Então, eu percebo, tem uma parte genética também. Mas eu acho que, assim, se ela come frutas durante o dia, se ela se alimenta com outras coisas, ela tá nutrida, né? Ela tá colocando para dentro o que ela precisa, que o corpo dela tá pedindo. Mas eu acho que é sempre bom a gente ir fazendo essa transição e dando alguns outros alimentos para eles, até eles voltarem a experimentar de tudo e tudo mais. Às vezes a gente até adulto, né? Eu esses dias mesmo fui comer um negócio lá que minha mãe nunca tinha feito para mim. Eu nunca tinha comido. Eu falei, nossa, fui fazer agora porque eu vi uma receita na TV e fiquei com vontade, sabe? Então, é continuar dando e experimentando coisas novas também. Eu acho que é importante, mas é normal. Eles começam a ficar seletivos mesmo. Obrigada, Mel. Imagina. Renata, tem uma pergunta. Tudo bom? Mel, Oi. obrigada, viu, por dividir com a gente os ensinamentos. Eu sou uma apaixonada desse tema também. Acho que a gente vai trocar em um outro fora. Eva. Eu queria fazer primeiro uma constatação que eu acho que tem muito desconhecimento a respeito da psicologia positiva, achando que tudo é assim, né? Que a gente fica numa bolha, né, para educar. E não é isso, é educar com firmeza. Para educar, você precisa conhecer. E para conhecer, você precisa estar perto, dar um trabalho danado. E até coloquei aqui no chat, a gente foi trocando entre a gente aqui, mas muitas vezes com esse como educar a trabalho, porque precisa conhecer, a gente vai e entrega uma tecnologia. Eu entrego um acesso a um celular, eu entrego liga a TV, vai vendo aí, para também ter dentro desse mami burnout um tempo para mim, para tomar um banho, porque a gente sabe o que acontece. E a pergunta que fica é, como é que se enxerga essas novas gerações que vêm com essa beleza da natureza, com esse encantamento que eles querem nos trazer para salvar o planeta, né? E por aí vai, mas que eles seguem modelos, que somos nós que ainda erramos, né? Ainda usamos o recurso de trás. E até que ponto essa inserção dessa tecnologia, em algum momento ela vai acontecer, ela passa a ser benéfica. Eu acho que é um dilema que eu tenho, sabe? Porque, enfim, não devo ser só eu. Obrigada. Imagina. Eu acho que entra muito nessa questão de a gente tem que estar sempre se atualizando. A gente tem que acompanhar eles. Por exemplo, eu vejo hoje adolescentes, né? Eu ainda não estou preparada para um adolescente, nem um pouco. E eu vejo adolescentes seguindo moda, né? Tem a filha de um amigo meu, ela cortou o cabelo e ela se veste igual uma banda coreana. E assim, hoje para mim eu não entendo, né? Eu vou ter que me atualizando junto com a geração para quando o Benny tiver, por exemplo, na adolescência dele, eu entender algumas coisas, né? Tem algumas que me assustam hoje, por exemplo, eu vejo que tem meninas que se mutilam, né? A gente vê que tem coisas do TikTok que eles seguem. Eu sou muito a favor de monitorar, né, os adolescentes com questões de internet. Eu sou super a favor disso, assim. Eu acho que eles têm que ter acesso, eu acho que esse acesso ele tem que ter um período, né? Não, acho que não pode ser o dia inteiro, essa criança tem internet, acesso para ela fazer o que ela quiser, e eu acho que os pais têm que estar próximos e saber o que está acontecendo. E eu acho que isso funciona quando, desde a infância, você tem essa troca com seu filho. Eu e a Lídia, a gente estava conversando muito isso outro dia, né? Como que vai ser o futuro dos nossos filhos? Será que em algum momento a gente vai se perder deles? A gente vai perder essa conexão que a gente tem hoje? Porque a gente deixou passar alguma coisinha e a gente perdeu esse contato, né? Caiu e corre pro colo da mamãe? Será que a hora que acontece isso na adolescência, eles vão deixar de correr pro nosso colo? Então, eu percebo que assim, eu tenho que estar muito atenta para não me desconectar do meu filho. Para, nessa adolescência, eu saber o que está acontecendo no mundo, tanto no mundo digital, eu vou ter que talvez entrar
sei lá, no aplicativo que tiver na época, que então não vai ser mais Instagram, não vai ser mais TikTok, vai ter alguma coisa nova para acompanhar meu filho, né, para saber o que que ele posta, o que ele deixa de postar, para perguntar para ele sobre as coisas e eu trazer para ele, minha filha, eu vi tal coisa, você já viu sobre isso? Eu acho que assim, os adolescentes hoje, eles se fecham porque eles não conseguem se comunicar mais com os pais. Porque acho que é isso, o pai e a mãe, a gente acaba perdendo essa questão de, tipo, de se atualizar. Eu vejo isso pela minha relação com meus pais. Chegou um momento que eu não conseguia mais trocar ideia com eles, né? Porque eu tinha outra vida, eu queria fazer outras coisas, e eles não estavam mais conectados comigo. E eu vejo isso até hoje. Mesmo que eu esteja mais velha, eu não consigo conversar com meus pais de muitos assuntos, porque eles pararam. Eu acho que talvez o grande dilema disso seja isso, a gente não vai poder parar. A gente vai ter que estar se atualizando o tempo inteiro com o que está acontecendo, e ser firmes sempre, né? Ter essa firmeza sempre, mesmo quando forem adolescentes, de saber dizer não para eles em algum momento, né? Senão a gente perde eles. Eu vejo assim hoje, talvez isso mude, né, quando o Benny crescer, mas eu pretendo seguir essa linha, de estar sempre me atualizando para eu conseguir, quando ele estiver adolescente, eu já vou estar com 50 anos, eu tá mais, sei lá, na linha dele ali, saber o que está acontecendo para não perder meu filho. Acho que é isso. Eu acho que na linha do que a gente conversou, quando a gente conversou sobre isso também, Mel, eu lembro que a gente falou sobre o lance do não ter medo mesmo, né? Já que eles vão vir de uma criação onde talvez o medo, a Belinha tem medo de ventilador, porque acho que de alguma forma ela tem que exercitar o medo dela, né? Já que ela não tem medo da mamãe, nem do papai, nem de ninguém que está ali na educação dela, ela tem medo do ventilador e já fez as pazes com ele. Então, vira e mexe, ela tem um medo esquisito, mas que é o processo dela vivenciando isso. E eu acho que a ausência do medo já vai facilitar bastante esse processo. É a minha aposta, sabe? Eu acho que tanto questões com tecnologia como questões com sexualidade. Uhum. Hoje a gente tem o LGBTQIA+, né? As letrinhas, elas cresceram. E a gente tem que entender o que é cada letrinha. Né? A gente tem que deixar os nossas crianças, nossos adolescentes livres para entenderem quem eles são, como eles reconhecem o corpo deles. Porque eu acho que quanto mais liberdade eles têm para isso, menos eles vão cair em questões de moda, de seguir algum grupo por moda, ou de querer fazer uma escolha sexual por moda, e entender realmente quem é o corpo, o que é o corpinho deles, como que eles se enxergam, se eles se enxergam menino, se eles se enxergam menina, e por aí vai, sabe? Eu acho que é mais um ponto que a gente tem que estar sempre muito atualizado para aprender com eles e poder discutir com eles e dar essa liberdade para eles. É isso. Ai, meu Deus. É o projeto de futuro mais importante que todo mundo tem, porque eu acredito muito que a educação de futuro em relação a crianças é cocriação, né? Todos os adultos que têm, de fato, uma presença constante na vida de uma criança, ela faz parte desse processo de educação. É isso. Mel, Bom, gratidão imensa. Vida longa ao que você está fazendo aqui agora. eu estou muito feliz de estar aqui. Gente, deixei meu LinkedIn, meu Instagram é Melissa Algaba. Se vocês quiserem, podem me adicionar lá, manda pergunta lá, vamos fazer trocas por lá também, porque eu adoro falar sobre isso e tenho começado a postar mais alguns textos no Instagram, no LinkedIn, no Instagram também, para trazer mais a discussão realmente à tona. Então, fiquem à vontade. Obrigado, Mel. Eu que agradeço, gente. Obrigada a vocês.